Olá, bom dia. Eu estou aqui hoje aqui no seio dessa mata e me veio uma reflexão que eu quero dividir com vocês. Essa reflexão sobre aquela passagem que tem no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Ali fala de que quando Jesus se dirigiu com seus discípulos para aquelas regiões de Tiro e Sidom, que aquela região ali é onde habitavam os cananeus, não era do querer, da vontade dos discípulos que Jesus fosse para aquela região, porque ali era uma fronteira de dois povos, apesar de ser no mesmo território de Israel. Aquele povo que estava ali era o povo cananeu, povo descendente de Noé, do filho de Cã, né? Que ali veio os cananeus. Então aquele povo ali, eles eram tidos pelo povo de Israel como um povo imundo, como um povo impuro, como os cães. E não havia consenso entre eles. Quando Deus tirou o povo dele do Egito e levou para Canaã, Deus ordenou que aquele povo todo fossem destruídos, porque era um povo mau, um povo perverso, um povo idólatra e rebelde à palavra de Deus. Mas mais rebelde foi Israel, porque não cumpriu a vontade de Deus e deixou aquele povo ali. E por causa daquele povo, Deus preservou uma parte daquele povo dali de Canaã, os cananeus, né? E aqui no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, está falando de uma mulher que estava aflita. Ela viu Jesus e seguiu Jesus pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela dizia: minha filha está terrivelmente endemoninhada. Vejam só, minha filha está terrivelmente endemoninhada. O que Jesus falou para ela? Jesus não, de início, pareceu aos olhos dos discípulos que ele estava agindo como um judeu comum. Aos olhos dos discípulos, porque Jesus não deu ouvido à palavra dela. E Jesus saiu andando, caminhando, e ela clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoninhada. Os discípulos, incomodados pelos costumes dos judeus não dar atenção aos cananeus, aquele povo pagão, como faziam também com o povo lá de Samaria, falaram para Jesus: quer que nós a dispersemos, mandar ela embora? E Jesus ali mostrou verdadeiramente qual era a intenção dele com aqueles discípulos que estavam com ele. Jesus era o mestre, um verdadeiro mestre, e precisava ensinar aos discípulos que era amor. Jesus queria dar uma lição, por isso que Jesus fingiu que não está dando ouvido à voz daquela mulher, mas ele queria dar uma lição naqueles discípulos, o que era amor. E aquela mulher parou de gritar. Agora ela ajoelhou-se aos pés de Jesus e com a voz bem pausada, bem calma, bem mansa, falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Minha filha está sofrendo, minha filha está possessa, minha filha está mal. Nada posso fazer por ela, Senhor. Jesus respondeu para ela o seguinte: não é bom dar aos cães. Ele falou para ela o seguinte: não é bom. Ele fala aqui no versículo aqui que ele diz o seguinte: respondeu, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cães, aos cachorrinhos. Está aqui no versículo 25. Ele diz: não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que Jesus falou aquilo para ela? Por que Jesus falou para ela: não é bom
pegar nos pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Será que a filha dela estava endemoninhada porque certamente ela pegava o alimento que ela comia e dividia com os cachorrinhos? O primeiro entendimento que a gente tem é esse, mas é errado. Isso aí. Não era isso aí que Jesus estava falando. Jesus estava ali dando uma lição nos seus discípulos, nos judeus, porque os judeus tinham aquele povo como cães, como povo imundo, porque era um povo idólatra. Mas Jesus sabia onde é que estava e está o verdadeiro povo de Deus, não era só em Israel. O povo de Israel deveria mostrar, porque quando fala lá no livro de João, capítulo 4, versículo 22, que diz que a salvação vem dos judeus, era esse o papel que os judeus deveriam prestar ao povo pagão, aos gentios, o povo não judeu, uma aproximação. Por causa do preconceito, por causa do orgulho, formou-se ali uma muralha de separação entre o povo judeu e os gentios. Mas o papel dos judeus era chegar aos gentios e apresentar o Deus que nos criou. Era apresentar o Deus a nós. Ele seria espécie de um apresentador do Deus. Mostrar quem era Deus. Era espécie de um anfitrião. Eles deveriam fazer o papel de um anfitrião. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o Deus que chamam vocês também para o arrependimento. E Jesus disse para ela: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus estava dando a lição nos discípulos dele, que eles tratavam o povo como cães, como cachorros. E eles achavam que Jesus, o rei dos judeus, o filho de Davi, viria trazer bênçãos somente para o povo de Israel e não para o povo comum, não para o gentio. Eles achavam que Jesus era só deles, mas estava enganado. Jesus veio para salvar a alma de todos nós, seja judeus, seja povo gentio, seja povo pagão. E Jesus está chamando. Ali foi uma lição que Jesus deu. Que os judeus tratavam aquele povo como cães. Não é assim. Mesma coisa que Jesus também deu aquela lição naqueles judeus que estavam ali também. Eles também tiveram uma lição também quando o centurião foi falar com Jesus também, rogar pelo servo dele. Que Jesus o atendeu também. A mesma coisa que fez ali também. E Jesus atendeu. Quando aquela mulher falou com a voz branda, bem mansa, suplicando, Jesus se compadeceu, encheu-se de compaixão com aquela mulher, encheu-se de compaixão. E Jesus atendeu o pedido dela. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, mulher, grande é a tua fé. Então ali Jesus deu essa lição para aquele povo. No livro de Efésios, para terminar agora, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim, olha: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeu e gentio, né? De ambos os povos, né? Fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, Jesus veio, quebrou a parede de separação que existia entre o judeu e o povo pagão, criando dos dois povos um só, criando um só homem, não só mais judeu, mas povo pagão também, mas todos que se chegarem para Jesus. Jesus, ele veio dar uma lição aos discípulos, o que é amor, o que é afeto, o que é compaixão. Os discípulos sabiam muito bem o quanto Jesus valoriza a fé e o quanto aprecia a humildade. Todo o quadro estava agora visível perante os olhos daquele povo, dos seus discípulos, dos judeus. A mulher tinha uma enorme necessidade. Sua filha
estava totalmente controlada pelo poder dos demônios. E Cristo veio para derrotá-los. Cristo veio para derrotá-los. Aquilo ali que estava atormentando a vida daquela mulher pelos demônios. E Cristo veio para derrotá-los. A mulher, sem ter obrigação religiosa alguma, a mulher sem ter obrigação religiosa alguma, reconheceu como Messias, o rei, o seu rei, seu único ajudador. Ela creu, foi humilde e pediu, suplicou. Não pediu como alguém com o direito de receber. Porque muitas vezes as pessoas fazem um pedido a Deus já achando que é o direito de receber. Não é assim. Temos que pedir com humildade. Só a bondade de Jesus, somente a sua ímpar compaixão e seu infinito amor será atingido pelas nossas súplicas quando é feita de coração ao nosso Deus. Jesus disse assim, mulher, sabe? Disse, mulher, grande é a tua fé. Ao centurião romano, também quando Jesus falou para aquele centurião também romano, com uma fé parecida a dele, disse, olha, nem em Israel achei tanta fé, quando ele falou para o centurião romano. Quando ele chamou Jesus que fosse lá para curar um servo dele, Jesus disse, vamos, ele disse, não, Senhor, não precisa tu ires. Basta tu dar uma palavra e eu creio que ele será curado. E Jesus falou para ele, nem em Israel achei tanta fé. Os discípulos devem ter recordado esse incidente. Nesse momento, os discípulos devem ter recordado esse incidente. E seu preconceito contra a cananeia também, né? Certamente se desmoronou ali. O preconceito contra a cananeia. Como foi desfeito naquela vez perante a fé do centurião. Eles estavam preparados para aceitar o milagre em favor da mulher. E Jesus deu o segundo passo de sua estratégia para com eles, dizendo à mulher, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Oh glória, amém, né, meus irmãos? O poder de Satanás foi derrotado. O poder de Satanás foi derrotado. Também entre os pagãos, e a porta da missão aos gentios e aos territórios além das fronteiras de Israel estava aberta. Agora Jesus derrubou aquela muralha de separação entre judeus e pagãos. Agora a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Jesus está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus está chamando, meus irmãos. Olha, já algumas pessoas já chegaram para mim perguntando como é que ora, alegando que não sei orar. Não tem segredo para oração, minha gente. Não tem segredo. Oração é você rasgar o coração perante Deus. Não adianta não precisa você ir a Deus com palavras, com lisonjas, com palavras bonitas, com palavras eloquentes. Não precisa disso. Para você orar, meu amado irmão, minha amada irmã, é você se chegar diante de Deus, se ajoelhar e rasgar teu coração, rasgar tua alma, falar tudo o que está passando dentro de ti. Falar tudo, se expressar a Deus e rasgar o coração e suplicar o perdão. Porque Deus é todo poderoso. Mas se tem uma coisa que convença Deus, se tem uma coisa que obriga Deus a ouvir um pecador, é ele chegar com o coração rasgado, súplica, humildemente suplicando. Isso aí, ó, toca no coração de Deus e Ele está pronto para nos ajudar, meus amados irmãos. Por isso, quando tu fores orar, vai de coração rasgado e ora a Deus. Agora é bom fazer um propósito com Ele, porque o que Deus quer é que nós nos cheguemos a Ele, nos ajoelhemos, mas também façamos um voto como Davi fez, guardar todos os mandamentos de Deus.
Os 10 mandamentos que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos. Guarde lá os 10 mandamentos. Hoje é sábado, é um dia de sábado. É o dia do Senhor, está no 4º mandamento. Ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas para dentro. E lá no livro de Ezequiel capítulo 20, versículo 20, ele diz, eis que vos dou os meus sábados para servir de sinal, sinal entre mim e vós, ou seja, servir de sinal entre Deus e os filhos dele, é o dia de sábado, aquele que guarda o sábado. Vá, por maior problema que você está passando, meu irmão, eu sei o que é que está passando, que eu também nesse momento estou cheio de aflição, tristeza, muito triste que eu estou passando nesse momento, um período muito triste que eu estou passando, mas Deus sabe as minhas dores e Ele está me ajudando. Então vá até Ele e faça um voto com Ele. Senhor, atende o pedido desse teu servo ou da tua serva. E de hoje em diante eu quero guardar todos os teus mandamentos. E Deus está pronto para te ouvir, meus irmãos. Por isso, meus amados irmãos, rasga o teu coração diante de Deus. Deus não te deixa. Deus não te abandona. Deus nos chama de filho. Onde quer que estejamos, clamando a Deus, Deus está para nos atender. Ore. Eu poderia fazer uma oração agora, mas você, eu estou fazendo um apelo agora, você agora vá até Deus, rasga o teu coração, por maior que seja o teu problema, te ajoelha e fala as tuas palavras. Não precisa de palavra bonita, não precisa de palavra lisonja, não. Palavra sincera, pura, vindo de dentro da alma, e suplica a Deus, que Deus não te deixa, Deus não te abandona. Que você, meu amado irmão, atenda esse apelo. E eu quero também que você também divida, compartilhe esse vídeo com outros que estão precisando também. Abraços, amém, Deus te abençoe.